uns negocinhos. Bom, tá live já. Então deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu ir lá pro chat. E ele vai dizer aqui, e deixa eu entrar lá no meu LinkedIn. Cadê? Deixa eu pegar aqui. A ventoinha ligou do meu computador. Não sei se você está escutando um chiado. Espero que não. Não, aqui tá ótimo. Aí. Já entrou. E aí, pessoal, deixa eu ver aqui. Já tem algumas pessoas. Deixa eu pegar aqui os comentários. Tem gente entrando 7, 8. Tem gente entrando. Daqui a pouco. E aí, pessoal, para quem já está aqui assistindo ao vivo, tem uma convidada hoje super especial aqui com a gente. Já tem lá 15 pessoas, 18, 20, o pessoal está entrando aí. Chamei ela aí de sopetão, tinha acabado de sair de uma sessão de coaching com o coach dela. Depois ela explica para a gente esse negócio de coach e por aí vai. E aí eu falei, aí, quer entrar para falar umas besteiras comigo sobre um tópico que eu acho super interessante? E ela topou. Já tem 50 pessoas na sala, legal. Já dá para a gente bater um belo papo. E ela topou. E para quem não conhece ainda aí a Kelly Barbosa, super recomendo segui-la. Eu falo que é difícil hoje em dia a gente achar pessoas de bom senso no mundo, e a Kelly definitivamente tem um super bom senso em várias coisas. E contando um pouquinho da história aí de como a gente se conheceu, né? A gente se conheceu virtualmente. E eu fiz algum comentário sobre o que as pessoas deveriam procurar num coach, etc. E eu coloquei lá que as pessoas também deveriam procurar experiência, etc. O que não faz o menor sentido. Né? Depois, né? E a Kelly foi lá e colocou um comentário super respeitoso, né? Até por uma coisa que era quase que agressiva com relação, né, a toda a formação profissional dela. Está aí há anos já, né, fazendo coaching com um monte de gente, tem uma super experiência, muito mais do que eu. E ela fez um super comentário falando exatamente sobre isso. Olha, mas e se a pessoa não tem experiência profissional, mas a experiência dela é em ser coach? Isso não conta? Eu falei, uau, cara, nossa, isso faz muito sentido. Muito sentido. E eu fui lá e assim, eu fiz uma coisa que eu não faço de jeito nenhum, que é editar o meu post. Eu fui lá e editei meu post porque foi um comentário de tamanho bom senso que mereceu uma bela edição. Então, aí eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho. Fala um pouquinho de você aí, Kelly. Oi, pessoal. Oi, Luciano. Obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com a sua rede. Muito bom poder conversar um pouquinho com vocês. Bom, como o Luciano falou, eu sou coaching. Nossa relação começou, né? Eu lembro que o comentário era sobre procure alguém que já tenha sido diretor. Aí eu, né, fofinha, falei assim, Luciano, mas então eu preciso me desviar da minha carreira, buscar uma diretoria e depois voltar porque eu realmente quero, né, ter meu propósito de ser coaching. E o que eu achei muito legal foi essa humildade que você teve, porque hoje em dia muita gente fala assim, não, no meu post eu não vou mexer, não vou apagar, é dessa forma. E você não, você é uma pessoa que é aberta para ouvir pontos de vista diferentes, e a nossa relação começou ali, tão legal, aí a gente marcou almoço, bateu muito papo, trocou muita experiência, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de crenças que nós temos em comum, talvez até de alguns pontos que a gente discorde, mas para contribuir com o debate, né, Lu? Total, né? E sei lá, você me conhece, né, Kelly? Eu acho que na vida a gente precisa ter um pouquinho de não só bom senso, mas flexibilidade, né? Olhar para as coisas e saber que tem muito a aprender ainda, né? Que nem todo mundo sabe absolutamente tudo. Ao contrário, né? Às vezes eu escrevo lá, as pessoas comentam, uau, cara, isso faz tão um super sentido, e eu adoto aquilo para mim, porque é realmente uma perspectiva que eu não tinha, e eu vejo isso mais como uma adição. E até o pessoal tá entrando aqui, ó, dá pra gente puxar uns comentários, a Meire Pimentel, ó, Luciano, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho bom senso, amor e competência. Meire, eu acredito em você. Tem muita gente que tem, menos do que eu gostaria, mas tem muita gente boa com muito bom senso também. Aqui o Diogo Siqueira tá falando que isso se chama maturidade, concordo também, Diogo. E vem com o tempo também, né? E tudo bem se a gente erra, né? Faz umas besteirinhas, fala uma coisa que não faz muito sentido, erra e por aí vai. Que é o Renato Cavalcante, falou aqui dupla, né? Então tenho certeza aí que não gosto de chamar seguidor, não um leitor nosso aí. Obrigado aí, Renato. E, gente, todo mundo que faz live faz a mesma coisa, né? Então conta pra gente aí de onde vocês estão falando, só pra gente ter ideia aí de como vocês estão espalhados pelo Brasil, etc. Só para a gente esquentar aqui e daqui a pouco a gente entra no tópico. Deixa eu até puxar um pouco o tópico aqui para a gente
né, o que a gente vai falar hoje. Então, de novo, só para quem ainda não segue a Kelly Barbosa, é única, né, só tem ela lá no LinkedIn, é fácil de achar. Vai lá no LinkedIn, no Instagram, segue que vale muito a pena, tá? Principalmente se você tem interesse aí em coaching, mentoria, pensamento sobre a vida, recolocação e por aí vai. Faz um pouquinho de tudo. E o tópico que a gente vai falar hoje, né, enquanto vocês me contam aí de onde vocês estão falando, você veste a camisa da empresa? Né, eu publiquei um texto aí, acho que faz uma semana ou duas, sobre isso, repercutiu bastante, e a gente vai conversar um pouquinho, dividir as nossas ideias. Mas enquanto isso, deixa eu ver aqui. Nossa, tem gente espalhada. Que legal. Aí, São Luís do Maranhão, Isaías. Que legal, Isaías. Super legal. Aqui o Matheus de Souza, São Bernardo. Giovana, tá frio aí? Aqui em São Paulo tá um pouquinho frio, viu? A Juliana Rezende de Niterói, super legal. Obrigado aí por prestigiar. Ju, ó a intimidade. O Wagner lá de Fortaleza, Terra Boa. Ele não tá tão frio, né, Lu? Aqui a Carmen Melo de Americana. Que legal. E aqui, Tiago Luciano, parabéns pelos conteúdos. Obrigado, cara, Tiago. Cegos da Kelly também, que a gente pensa muito, muito parecido. Né, tem de São Paulo. Cadê aqui, o Gunter aqui, São Paulo, minha casa. Pô, Gunter, eu sei que você mandou um monte de mensagem, eu preciso ler, cara, tá tudo atrasado. Eu vou ler em breve. Deixa eu ver aqui, Luciano, um tema importantíssimo, boa, obrigado. Tá, e tem um monte de gente aqui, né, Guiné-Bissau, Jefferson, que legal. Poxa, presença aqui de geografias nunca antes vistas, pelo menos aqui nas minhas lives. Muito legal, Jefferson. E para fechar o jogo aqui, já tinha aparecido um carioca morando em Fortaleza. Né? E a gente tem aí, Kelly, só para te falar, acho que por volta de umas 80 pessoas acompanhando a gente. Vamos voltar para o tópico. Né? E o tópico é: você veste a camisa da empresa. E eu comentei com vocês que eu tinha falado um pouquinho sobre isso faz acho que 1 ou 2 semanas. E eu, na verdade, contei uma história de uma pessoa que trabalhou comigo. Eu não era o gerente dele, mas ele trabalhava num time que era bem próximo do meu, que era absolutamente fascinado pela empresa. Assim, tudo que ele fazia era com relação à empresa. Né? Ele usava as camisetas só da empresa, só postava coisas da empresa, era uma presença sempre lá no escritório. Se tinha um happy hour, ele estava lá, se tinha uma reunião, ele estava lá, era o primeiro a estar, era o último a sair, e assim, e eu contei assim que as coisas até se misturavam de um jeito que dava a impressão que a empresa e ele se fundiram, sabe? Ele era conhecido como fulano da empresa tal, assim, as pessoas não sabiam separar. E aí um dia ele acabou sendo desligado e assim, e o mundo dele desabou, assim, eu tive uma conversa com ele um pouco antes da saída, ele falou que não sabia o que fazer, que estava desesperado, que o emprego era tudo para ele. E uma coisa que me fez pensar bastante isso é que tudo bem você ser profissional, tudo bem você ser interessado, colocar energia no trabalho, etc., mas não confunda as coisas. Você, a empresa é empresa. Você não pode fundir a sua personalidade com a personalidade da empresa. Emprego é algo temporário. Um dia ele vai acabar. E você vai mudar para um outro lugar. A gente precisa saber disso, né? Aquele negócio das pessoas ficarem 30, 40 anos na empresa não existe mais. Então, tudo bem ser profissional, tudo bem ser dedicado, mas saiba separar você da empresa. E um dos motivos que eu convidei a Kelly para bater esse papo comigo é porque eu tenho certeza que ela já deve ter escutado isso nas sessões de coaching dela inúmeras vezes. Conta um pouquinho para a gente, Kelly. Com certeza. E geralmente vem quando a pessoa tem essa decepção de que foi demitida. Porque a pessoa ela se entrega tanto que ela acaba entendendo que a demissão foi uma traição. Porque a gente, né, como ser humano, a gente nunca entrega a troco de nada. A gente cria expectativas também de receber. Mas esse vestir a camisa, Luciana, é uma coisa muito abstrata. É tipo o brilho dos olhos, que a gente não consegue medir. A gente não sabe exatamente o que seria isso. E cada pessoa cria sua própria medida. E às vezes a proporção não é saudável. Você começa vestindo a camisa, aí quando você vê, você fala que tá dando sangue pela empresa e começa a exigir uma proporção que nunca volta. Por que a gente fala tanto em dar o sangue também? Porque a gente tem essa herança escravocrata, que a gente entende que a gente tem que se dedicar a horrores, que tem que ser através do esforço, e perde muitas vezes a noção do resultado. Fica uma relação que não é saudável. E quando você percebe que a empresa não vestiu também a sua camisa, você se sente usado.
Então, a melhor forma é buscar racionalizar essa relação, entender, sim, que tem que ter gratidão, como tudo na vida, por todas as pessoas que passam, mas entender que é uma relação de trabalho, que tem começo, meio e fim, onde você precisa dedicar o seu melhor durante aquela relação, mas que ela pode terminar, tanto por opção da empresa, quanto por sua opção também. Porque quem veste a camisa da empresa muitas vezes perde grandes oportunidades por achar que não tem direito de sair. E entra, assim, numa espiral que é muito confuso, e o profissional ele não consegue desenvolver a própria carreira, porque ele se torna só o profissional da empresa X, que vira esse sobrenome, e que atrapalha, assim, vira, sabe, um balaio mesmo de gato, e a pessoa perde a referência de quem ela é enquanto profissional. E a gente precisa evitar e deixar tudo dentro de cada caixinha. Quem é você, o que é a sua carreira, o que é a empresa, o que você precisa fazer pela empresa e o que não é da sua alçada. Eu sempre falo, né, Kelly, você deve ter visto, né, eu escrever sobre isso, que é seja egoísta com a sua carreira. E quando eu falo isso, eu sei que egoísta é uma palavra super forte, né? Mas o sentido de egoísta que eu falo é pense em você, muito ancorado naquilo que eu acabei de falar um pouco antes. Né? O emprego é temporário. Né? Emprego é uma fase da nossa vida em que a gente vai dar e vai tirar também. Né? Tirar, eu digo, aprender, se desenvolver, evoluir, por aí vai. Mas ele é uma fase só da nossa vida. Assim, outro dia, até lembrei de uma história agora quando você estava falando, Kelly, né? Outro dia eu almocei com os estagiários lá da firma e num bate-papo ali, num bate-bola sobre carreira, etc., eu comentei, falei, não, que eu tenho, né, eu tenho meu plano B, eu acho que todo mundo tem que ter um plano B, então eu acho que talvez mais ou menos em 2 anos eu deva sair da empresa para fazer outras coisas, eu tenho esse desejo, etc., que era uma ideia. E aí depois um dos gerentes veio falar comigo e falou, nossa, Lulu, os estagiários estão chocados que você falou, né, que você pode sair daqui a 2 anos, etc. Né? E eu pensei um pouco sobre isso, falei, nossa, né, a gente tem essa percepção que quando a gente está na empresa é proibido ter um plano B, é proibido falar que vai sair, é proibido falar que vai empreender, não, a gente tem que vestir a camisa da empresa e, né, apagar a nossa vida, né, ser um você que não é o seu ser integral de verdade, né, Kelly? Porque todo mundo tem ali um dia eu quero empreender, um dia eu quero fazer isso, um dia eu quero virar um coach, um dia eu quero virar um mentor e por aí vai. E vou até um pouco além, todo mundo deveria ter um plano B. É extremamente essencial. Concordo plenamente, mas se convencionou que é feio você ter outro projeto. Então, ainda mais você como diretor, você precisa passar para todo mundo que vai morrer na empresa que você trabalha. É quase que um mau exemplo, né? Dependendo da visão de quem ouve isso. Como assim? Você quer sair? Mas se você vai sair, então eu também posso sair? Como assim? Não, gente, existe empresa sem um profissional e existe uma carreira sem uma empresa. E não tem nada demais nisso, né? Ao contrário, assim, eu tenho histórias, né, eu faço, eu tenho na minha coluna lá, o Luciano Responde, né, que eu respondo aí perguntas do mundo corporativo, carreira, liderança e por aí vai. Assim, eu tenho histórias tristes, né? Então, algumas me marcam, assim, né? E uma que me marcou bastante, Kelly, uma pessoa que trabalhava numa multinacional europeia, né? Uma venda de uns equipamentos, não vou dar muito detalhe aqui. E ele recebeu uma proposta do concorrente para migrar para lá. E era uma proposta melhor financeiramente, com mais benefício. E não só isso, assim, ele tinha ali uma visão de carreira muito mais estabelecida, assim, bem mais positiva, né, sobre como ele poderia evoluir, por aí vai. Aí ele sentou para pedir demissão com o chefe dele, aí o chefe dele falou, não é assim, chamou o diretor, ele, o diretor e o chefe foram para uma sala, bateram um papo lá, e aí usaram vários argumentos emocionais, não, a gente investiu em você, você é parte da família, fica aqui é seguro, tá quentinho, aqui você já sabe, lá você não sabe, se não dá certo, e conseguiram convencê-lo a não ir para o outro emprego, né? Pausa, 30 dias depois, o chefe dele anuncia que está saindo da empresa e adivinha para onde o chefe dele está indo, o gerente dele. Está indo para essa mesma empresa, né, que ele não foi. E aí ele caiu numa depressão por causa disso, ficou super triste, super chateado, não conseguia trabalhar, não tinha energia, se sentiu traído por aí vai, e foi dessa história que eu cunhei essa expressão de ser egoísta com a sua carreira, né? A gente precisa ter muito em mente que todo mundo vai fazer isso, né, Kelly? Todo mundo que tiver uma oportunidade boa, tiver uma boa proposta, deveria ir.
vê ali o que é valor para você. Você vai aprender, vai ganhar mais, vai ter benefício, vai ser bom para sua carreira. Respondeu as perguntas que são valor para você, vai, meu filho, vai ser feliz. Não, essa história, assim, ela foge totalmente do padrão, mas é um choque de realidade mesmo, né? Nesse caso especificamente, a gente até pensa até que ponto que ele foi ético, porque ele não deixou um subordinado ir até a vaga. Mas na maioria dos casos, a gente tem que ir mesmo, tem que pensar em você. Claro, você não precisa virar as costas para a empresa de uma hora para outra. Conversa com o seu chefe, vê algum projeto importante que está em andamento, negocia com a nova empresa para esperar uma semana. Procure fazer de uma forma que todo mundo saia ganhando, mas não deixe de fazer, porque depois a conta chega e pode sair muito caro, né, Lu? Que nem nessa história, né? Sai caro e sai triste. E Kelly, que dica que você daria para as pessoas assim que estão nesse dilema, sabe? Assim, pô, eu visto a camisa da empresa, não existe nada para mim, a empresa é a única coisa, é meu mundo, não faço nada. Que você falaria? Assim, que pergunta você faria para a pessoa para ela se auto-perguntar e se desafiar? Pô, peraí, mas que eu tô deixando de olhar aqui? Eu gosto de colocar no papel, porque eu acredito que assim a gente consegue visualizar com mais clareza. Então, eu colocar mesmo o que você ganha permanecendo nessa empresa, o que você perde saindo, o que você deixa de ganhar, o que você deixa de perder. E muitas vezes a gente pensa de uma forma muito abstrata, por exemplo, eu ganho tempo, eu perco dinheiro, mas tempo e dinheiro são muito abstratos. O que é o tempo? O tempo para você, Luciano, é uma brincadeira que você faz com a sua filha. Então, quando você traz para essa esfera, faz muito mais sentido. Que 1 hora de vida, 2 horas de vida, pode não ser assim uma coisa que você consegue racionalizar. Mas quando você pensa em 2 horas com a sua filhinha, você pensa, opa, mas isso tem muito valor. Então, o que você ganha de fato, o que você perde, faz sentido agora começar a se expor para o mercado, porque a gente não precisa tomar uma decisão também de última hora, vou sair da empresa, não. Primeiro você busca melhorar a sua relação, na verdade não primeiro, mas em paralelo, você melhora as suas relações dentro da empresa, mas também mantém a sua empregabilidade, se expõe no mercado, até para você entender como que o mercado te absorve, qual que é o interesse dos recrutadores em relação a você. A gente muitas vezes pensa, ou eu tenho que focar só no meu trabalho aqui dentro, ou eu preciso olhar para fora. Não, dá para fazer os dois ao mesmo tempo. O que eu posso aprender com a experiência que eu tenho hoje? Essas pessoas no meu dia a dia que me desafiam, será que não são circunstâncias que sempre se repetem? Porque talvez eu tenha que aprender alguma coisa que eu ainda não consegui, e seja isso que esteja faltando para a minha promoção, até mesmo para eu conseguir ir para outra empresa. A autoanálise, né? Sempre começa de nós mesmos, olhando para dentro. E às vezes, na ânsia de olhar para o mercado, de olhar para fora, de querer entender o que o mercado busca, o que o recrutador busca, a gente perde a noção de quem a gente realmente é, da gente como referência. E é essa análise que precisa ser feita e muita gente não tem essa consciência. E é quase que um 880, né, Kelly? Eu vejo, assim, se eu fosse fazer uma busca por me dediquei muito para a empresa e não me valorizaram e eu agora estou decepcionado e vou pedir a conta. Acho que se eu fizesse uma busca por algo muito parecido com isso no meu inbox ali do LinkedIn, do e-mail, do Instagram, iam vir dezenas e dezenas e dezenas de mensagens. Eu tenho muita gente que vem exatamente com esse discurso, que é eu dei as tripas, dei de tudo para a empresa, dei minhas tripas, tudo para a empresa e não fui reconhecido e agora vou pedir a conta. Como eu falo, eu quero pedir a conta e uma coisa que eu entendo isso porque eu sou um ex-ansioso, tá? Então, né, eu tô ali, eu vesti a camisa, não deu certo, agora quero ir embora. E o que eu falo muito para as pessoas é aquilo que você falou, testa a empregabilidade, né? Põe ali o dedinho na água, vê como é que tá. Pô, peraí, você investiu muita energia, as coisas não estão funcionando aqui, em vez de já pular disso para demissão, não, você está trabalhando, né? Eu sempre falo, né, que o melhor momento de procurar emprego é estando trabalhando. De verdade, né? Para muita empresa que prefere pegar profissional que está trabalhando do que profissional que está no mercado. Então fica lá, né? Tá caindo o salário, tá aprendendo alguma coisa, tá produtivo, e aí vai se preparando, vai testando, né? Aplica para uma vaga aqui, acolá, cara, contrata um coach, contrata um mentor, vai falar com um amigo, sei lá, e começa a preparar o terreno para a vida após aquela outra que já não te serve mais. Assim, eu recebo muito questionamento com relação a isso, Kelly, quase toda semana. E observar também, Luciano, o quanto de responsabilidade que eu tenho nessa situação.
Porque, às vezes, são crenças que eu trago, às vezes até da minha família, de que eu tenho que me dedicar muito, que eu tenho que me esforçar, que eu tenho que fazer tudo pela empresa, e talvez nem era aquilo que a empresa realmente esperava de mim, mas eu criei isso e acabei inventando uma relação onde eu tinha que ter alguma coisa em troca. Então, será que realmente foi essa traição que muita gente idealiza? Ou será que você poderia mudar um pouquinho em relação a isso? Não é nem vou falar de culpa, porque culpa é uma palavra muito pesada que a gente não precisa usar, mas ter autorresponsabilidade mesmo. O que, que eu posso fazer diferente, até para não repetir esse padrão e levar para as próximas empresas onde eu trabalhar. É. Se não aprende, né? Se não aprende ali, como é que fala? Se não aprende com amor, aprende na dor, né? Que não tem jeito. E tudo bem também, né? Ninguém nasceu com maturidade, né? Seria tão bom, né? Se muita gente tivesse nascido com maturidade, mas a gente nasce com maturidade, a gente aprende a maturidade. Eu acho que hoje em dia a gente tem muito material, é o que você falou, né? Você precisa ser autorresponsável, olhar para dentro, né? Eu vejo muito como um tema geral, que é ali, quando as pessoas me trazem questões, né? Tanto do que a gente está falando agora, como outras questões, o dedo está sempre apontado para fora, né? É o meu chefe, é a minha empresa, é o meu colega, é não sei o que lá, é o diretor que não gosta de mim, é a minha mulher que não me ajuda, não me apoia, é sempre os outros, né? E assim, lógico, às vezes as pessoas são realmente obstáculos, mas em muitos desses casos, se a pessoa tivesse colocado, virado o dedinho assim, ó, e apontado para ela, falar, peraí, né? O que eu fiz, né? Por que eu me bitolei tanto com relação a essa empresa, né? Por que eu deixei de viver, né? Por que eu era o primeiro a chegar e o último a sair, né? Por que eu não fiz absolutamente mais nada na minha vida além desse trabalho? Assim, desses casos emblemáticos que é ali que eu já tive, né? Que eu recebo, já tive alguns desses, assim, mas tem um que eu nunca vou esquecer também de um diretor, assim, que ele se doou absolutamente para a empresa por 20 anos, assim, tudo, fazia absolutamente tudo, etc. E nesses 20 anos ele nunca fez um curso, nunca aprendeu inglês, nunca aprendeu mais nada além daquele trabalho. Ele trabalhava 14 horas por dia, o resto ele passava com a família dele, nunca juntou dinheiro, e aí veio essa crise aí, né, de alguns anos que a gente está vivendo agora. Ele acabou sendo demitido porque tinha um salário alto, estava 2 anos já desempregado, não conseguia se recolocar porque estava totalmente desatualizado, não falava inglês, não sabia de nada, e estava de novo lá em depressão e por aí vai, né? E esse caso, para mim, ele traz as duas faces dessa moeda que a gente está falando agora, né? Que é né, esse bitolamento com relação à empresa, e o outro, a falta de um plano B, a falta de pensar no depois. Esse caso uniu os dois, né? Então, a pessoa que se doou completamente e nunca se preparou para o mundo pós aquele emprego. E aí acarretou em toda a dificuldade que ele estava vivendo na vida dele, de falta de dinheiro, depressão e por aí vai. É porque, assim, algumas pessoas têm muito orgulho de falar que são workaholics, né? Nossa, que bonito, sou workaholic, eu me dedico à empresa, eu vivo para a empresa. Mas será que esse excesso não esconde alguma falta? Será que para você não é muito confortável se dedicar à empresa, porque assim você pode abandonar outras áreas da sua vida, que talvez para você sejam mais desafiadoras de você enfrentar? Aí você joga na empresa uma responsabilidade maior do que a dela. Então, por que você é tão workaholic assim? Você precisa gerar resultado. Resultado não tem nada a ver com sofrimento, nem com esforço, tem a ver com dedicação. Então, por que as pessoas, às vezes, elas se sabotam dessa forma, se dedicando demais? Por que nesse período que ele poderia estar se dedicando à vida financeira dele ou à empregabilidade dele no LinkedIn, ele decidiu fazer só pela empresa? Será que talvez para ter uma certa segurança de ter de quem cobrar caso as coisas não dessem certo? Porque a gente não tem como, né? A gente não tem essa pessoa para ser o nosso avalista, que a gente vai cobrar se alguma coisa na carreira der errado. Mas quem se dedica tanto à empresa pode acreditar nisso, que aí deu tudo errado, olha o que fizeram comigo. Olha o que a empresa, né, me abandonou. Mas peraí, em que momento você olhou para si mesmo? Ou será que antes da empresa te abandonar, você já havia se abandonado também? Por isso que eu falo, Kelly, nunca terceirize sua carreira, né? A carreira, você pode terceirizar qualquer coisa na sua vida, mas não terceirize sua carreira, porque se você fizer isso, você vai ter que apontar o dedinho e achar um culpado depois, e o culpado, na verdade, está do outro lado do espelho. Não adianta. E, Kelly, eu quero soltar aqui um outro, né? Então, a gente falou desse tópico de vestir a camisa, etc. Agora quero trazer aqui um pensamento aí que eu tive há um tempo atrás, que repercutiu um pouquinho, então algumas pessoas ficaram bravas comigo, a maioria concordou, né? Que eu falo que quer contratar alguém com sentimento e atitude de dono, contrate-o como sócio.
E aí, deixa eu te dizer te contar um pouquinho o que eu penso com relação a isso. E está muito ligado com tudo que a gente falou até agora. Gente, sentimento e atitude de dono só tem o dono. Ponto final. É ele que é dono da empresa. Você pode. Por quê? Porque quando eu escuto isso, né? Lá aparece muito em vaga de emprego, lá não tem que ter sentimento, atitude de dono, não sei o quê, né? Outro dia, uma pessoa me contou que ela estava trabalhando há 10 horas, já estava cansada, já vinha de uma semana com um monte de horas extras e quis ir embora, e aí o dono lá do estabelecimento falou que não, você não tem sentimento, atitude de dono, né? E a pessoa falou, pô, mas lógico que eu não tenho, não sou dono, e pô, já tô cansado, e por aí vai. E às vezes as pessoas confundem esse sentimento, atitude de dono com, né, o excesso, né, o se dar em excesso dentro da empresa, em trabalhar em excesso, né, em estar lá o tempo todo, né, e nada mais existir além da empresa e por aí vai. E, gente, a vida profissional ela não precisa ser assim. Né? A vida profissional, você e a empresa, vocês têm uma parceria. É como eu olho para o meu trabalho. Eu e minha empresa que eu trabalho hoje, a gente tem uma parceria. E essa parceria ela tem que ser boa e ela precisa ser saudável para os dois lados. Isso não quer dizer que eu não vou ser profissional, que eu não vou querer que minha empresa tenha sucesso, que eu não vou colocar minha energia para fazer isso acontecer. E quando eu falo minha energia, é a energia que a gente combinou, né? Eu vou. Né? O que a gente combinou? A gente combinou que vou trabalhar no período comercial, é isso que a gente combinou. De novo, não quer dizer que um dia ou outro eu não possa ir um pouco mais. Super normal isso, né? Às vezes está no meio de um projeto super legal, né? Quer finalizar um relatório, quer finalizar alguma atividade, dá um gásinho a mais, não tem problema nenhum, sendo uma exceção, né? E não uma regra. Então, eu não gosto muito desse argumento de tenha sentimento e atitude de dono por causa disso, porque leva a cabeça das pessoas para um lugar que não é saudável, que leva para uma relação que pode se tornar e se torna, muitas vezes, abusiva. Sim. Eu acredito, Luciano, que quando criaram a expressão era outra coisa. Era para valorizar o intraempreendedor, a pessoa que tem autonomia, que se envolve nos projetos, visão sistêmica, que realmente está ali inteiro. Só que foi se deturpando com o tempo. E depois virou aquilo de trabalhe como dono, mas receba como empregado. E aí a coisa começou a ficar toda confusa. Eu tive uma experiência pessoal muito parecida com isso, porque a última empresa que eu trabalhei, eu fiquei 4 anos. E era uma empresa muito pequena. Então, eu me apossei, assim, de todos os processos. E como a dona muitas vezes estava ausente, fazendo treinamentos, eu acabava meio que sentindo que a empresa era um pouco minha mesmo. E eu fui, assim, deslanchando, fui fazendo e me envolvendo cada vez mais. Até que chegou um dia que ela me lembrou que eu não estava criando uma nova empresa, que eu era funcionária dela. Eu falei, mas não era para você ter senso de dono? Não entendi. E ali caiu a minha ficha, que peraí, então é para ter esse senso de dono até a página 2, não é para você ser dona de verdade. Quando a coisa começa a dar certo, aí alguém vai chegar e vai falar para você que peraí, que a sua autonomia, ela tem, assim, um limite que você pode chegar. Então, hoje eu tenho uma visão parecida com a sua, que o que se tornou a ideia de senso de dono, que é para você ser dono, mas não, nem tão dono assim, que na hora que a coisa pegar, peraí que tem um contrato CLT, eu não concordo. Agora, o conceito original talvez fosse uma ideia interessante. Então, a ideia é, seja um empregado, mas seja um empregado que tem visão sistêmica, que entende o negócio da empresa, que não está lá só para apertar parafuso, né? Porque não dá. Acho que o mercado de trabalho hoje em dia não aceita mais um robozinho que é contratado e lá está no job description que só pode fazer aquilo e pronto. Não. Faz um pouquinho além, vai até onde você é capaz para se desafiar, mas entendendo que você não tem uma responsabilidade maior do que aquela que foi acordada. E como tudo, né, Kelly, é muito de como a gente interpreta e aplica as coisas, né? Concordo contigo, né? E para quem está assistindo a gente aí, né, a gente tem, só para Kelly não consegue ver, tem 80 pessoas que estão aí com a gente, desde o começo variou um pouquinho, subiu, baixou, mas está 80 fiéis aí. A gente, não é uma crítica à empresa, não é uma crítica a ter uma atitude positiva, não é uma crítica, né, a se doar quando precisa e por aí vai, né? A questão aqui é tenha um relacionamento saudável com o seu local de trabalho. Né? Esse é um relacionamento saudável em tudo que a gente faz, né? Às vezes a gente, né, geralmente tem o nosso hábito, às vezes vai um pouco mais, às vezes vai um pouco menos também, né? Às vezes é um pouco menos, pô, não tá no dia bom, tá passando bem, né? Não, comida não caiu bem, tá com um problema em casa e por aí vai, tem um relacionamento
saudável com a empresa. Isso que faz sentido no final das contas. Porque é papel, né, Luciano? Quando você é um empreendedor, quando você tem a sua empresa, você assume ali tanto a parte boa quanto os riscos. Então, se der certo, ótimo, você vai ter um lucro muito maior, você vai conseguir ter uma qualidade de vida maior, e você tem um risco muito grande também em relação a isso. Mas, principalmente nesse momento de pandemia, eu tenho ouvido casos, assim, do chefe chegar para o funcionário e falar assim, tá difícil para você, para mim também tá, então não sei se eu vou conseguir pagar seu salário um dia. Peraí, quem tem que assumir o risco do negócio é o proprietário. Então, esse senso de dono também acaba ficando deturpado nesse ponto. Por isso, a gente precisa sempre ter aquele alerta. Uma pessoa acaba sendo um forte candidato a sofrer algum tipo de abuso pela falta de limite, né? Total, não, total. E super legal, quero deixa eu só ver aqui se desculpa, pessoal, sei que vocês estão colocando aqui trocentos comentários, mas só para, né, deixa eu pegar alguns aqui, super legal, né? Então a Carmen aqui, Carmen, né, tem que ter equilíbrio, concordo demais com você, tem que ter sim. Né, o Marcos Viana aqui, o relacionamento saudável é fundamental. É isso mesmo, o Marcos capturou bastante o que a gente vem tentando aqui debater e conversar um pouquinho, é isso que a gente está pregando. Compreendo o conceito e sempre tem um senso de dono. Trabalho com total seriedade, responsabilidade e lealdade que um dono totalmente ciente que não sou. Exatamente isso, Márcia. É isso que a gente está falando agora. Você pode sim, né? Você pode ter essa postura de tá engajada, né? Como a Kelly falou, não é só apertar um parafuso, é realmente estar ali, né? Fazendo a diferença, etc. Mas não é, né? Então, a responsabilidade de muitas coisas, como a Kelly acabou de falar brilhantemente, é do dono. Isso não quer dizer que a gente não possa ajudar, não possa torcer, mas existe um contrato ali que precisa ser saudável e que sim, pode ter exceção aqui e acolá, não tem problema nenhum, mas sim, ele precisa ser saudável. Se ele não for saudável, ele não vai funcionar. A Marisete aqui, parabéns, 2 feras, obrigado, Marisete. Coraçãozinho aí da Kelly. Deixa eu puxar aqui, ó. O Gunter falando aqui, a atitude de dono na realidade é uma maneira de cobrar mais produtividade dos funcionários. Pode ser também, né? E aí que eu acho que ele entra um pouco bem fora do que a gente deveria procurar num trabalho, né? O Rubens trouxe aqui, ó, seja o dono no ônus, funcionário no bônus. A Kelly deu uma risadinha, né? Como a própria Kelly falou aqui, né? Ele complementou aqui, ó, o dono até a página 2, né? Então, tem isso sim, tá? E, gente, se alguém quiser colocar alguma pergunta aqui, eu dou uma olhadinha daqui a pouco. A gente pode tentar responder, né? A gente já tá aí. Eu achei que eram 10 minutos, mas já tem 32 minutos. Ele vai ter mais um atendimento daqui a pouco, né? E ela é super profissional, não vai atrasar. Mas, Kelly, deixa eu voltar aqui para os meus banners. Antes da gente finalizar, deixa eu fazer aqui, ó. Tá aí de novo, fazendo um jabazinho para Kelly aí, que entrou de super bom grado aí de último minuto, tá? Quem não conhece ainda, super sugiro aí lê-la, segui-la aí nas redes sociais, principalmente LinkedIn, Instagram, que ela faz um bom trabalho. E, Kelly, só queria dividir com você uma coisa que eu tenho pensado bastante também. Muito relacionado com esse plano B, se tornar mais empregável e por aí vai, que é o que eu estou chamando de pessoas plurais. Né? Eu recebo muita gente que me pergunta, né? Pô, eu trabalho com banco, deveria fazer um curso de finanças, eu trabalho com programação, deveria fazer um curso de Java, eu trabalho com marketing, deveria fazer um curso de marketing digital, o que é super legal, né? Eu acho que quando a gente está dentro de uma área, a gente tem sim que procurar conhecimento, se desenvolver, né? E descer um pouco mais. Mas uma coisa que eu tenho pensado bastante, que eu também sugiro muito para as pessoas e o resto? Assim, o que mais você está aprendendo na sua vida? Além disso, assim, que pessoa você quer ser, além do especialista em marketing digital, além do belo programador, né? E eu tenho desafiado muitas pessoas e a mim mesma a pensar em outras coisas. E eu acredito do fundo do meu coração, Kelly, que cada vez que você se torna mais plural, você se torna uma pessoa mais interessante e eu chuto que mais empregável também. Então, vou dar um exemplo da minha pessoa. Pô, eu trabalho, né, no mundo de tecnologia já há muitos anos, 22 anos, estou empregado ainda, e eu me desenvolvo também no que eu faço, né, questões de vendas, liderança e por aí vai, então sempre tenho conhecimentos que eu vou atrás, mas eu tenho feito muitas outras coisas também, então, pô, adoro yoga,
estudo um pouco sobre yoga, pratico, né, conheço pessoas desse círculo, adoro astronomia, por exemplo, leio bastante a respeito, gosto de ficção científica, e ultimamente eu tenho trabalhado muito com terra, plantar frutíferas, hoje acabei meu projeto de horta, depois eu vou mostrar um pouquinho do que eu fiz, né? Já fiz todo o esqueletinho ali, um trabalhinho com a minha filha, né? Aprendi ali a mexer com a terra, a germinar as plantas e por aí vai. E toda vez que eu aprendo alguma coisa nova, o meu círculo de pessoas aumenta, o meu networking melhora e eu me sinto melhor, sabe? Então eu tenho desafiado muitas pessoas a vá além, né, da sua área de atuação, seja uma pessoa plural. É isso que eu quis dizer. Eu queria escutar um pouquinho de você, Kelly. Eu gosto muito do seu ponto de vista, porque às vezes a gente até usa meio como escudo, né? Eu sou coach, então eu vou falar só sobre coaching, porque aí eu me mostro especialista em alguma coisa. Mas isso também pode ser uma forma de fugir de, mas eu vou ter que começar do zero outra coisa, mas eu não entendo nada de terra, eu vou falar de frutinhas ali eu vou ter que mostrar a minha ignorância. Então, muitas vezes a pessoa não se permite aprender coisas novas, justamente por sentir que tem que começar do zero. Mas a vida é isso, é a gente aprender um pouco de tudo, porque você não é só uma profissão, até porque a gente tem que pensar também, talvez, uma segunda carreira. Nem todas as carreiras, elas fazem sentido no longo prazo. Então, depois, se eu quiser fazer uma coisa totalmente diferente, o que eu posso fazer? Como que eu posso me conectar a outras pessoas através de conhecimentos diferentes? A vida é uma só. A gente separa em várias caixinhas para ter aquela sensação de controle. A caixinha do coach aqui eu controlo, ela é 100% minha e está tudo resolvida. Mas e as outras caixinhas da vida? O que eu vou fazer com elas? O que mais que eu gosto de fazer, que eu sei falar? Como que eu posso me conectar a pessoas diferentes? Que senão também você vira aquele profissional que só sabe falar da sua área de atuação e só aceita conversar com aquelas pessoas. Você não se permite aprender, você não consegue nem desenvolver um raciocínio diferente do seu. A primeira ideia contrária de uma pessoa que tem uma experiência de vida muito diferente, para você já vai ser um choque, porque você não sabe lidar com aquilo. Então, antes de pensar só na carreira que você tem, você precisa pensar na pessoa que você é. O que você pode contribuir com o mundo, com o próximo? Quais são as suas caixinhas e não a sua única caixinha, que é a sua zona de conforto, né, Luciano? Não, total, assim, Kelly, total. Eu tenho pensado bastante nisso. Eu sei que as pessoas sempre falam que né, sempre que eu sugiro isso, né, a primeira reação, Kelly, você deve imaginar qual que é, né? Mas eu não tenho tempo para fazer isso, né? Onde eu vou arrumar o tempo, não sei o quê. Assim, eu acho isso extremamente interessante porque tempo é uma questão para mim também. Só que toda vez que eu coloco a minha cabeça ali para fazer alguma coisa, eu acho tempo, sabe? Então Sim, porque a às gente vezes, precisa, né? O que realmente é importante para você, você vai fazer. total, né? E assim, o tempo. E as pessoas às vezes também assim, mas eu preciso de. Vou precisar de horas por dia para fazer isso. Gente, bom, eu sempre gosto de me usar como exemplo, sabe? Com toda essa jornada da escrita para mim, né, que eu tenho feito ultimamente, né? Faz 2 anos que eu posto quase que diariamente, que é né, uma coisa que eu vejo também uma outra caixinha na minha vida, né? Não é algo que necessariamente eu preciso para o meu empregador atual, para o meu trabalho, né? Escrever para mim é dividir as minhas ideias, influenciar de uma maneira positiva, ser influenciado, né? E fazer as pessoas pensar também, e por aí vai. E eu não tenho muito tempo para fazer isso, mas eu faço um pouquinho por dia, né? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. E eu não consigo nem explicar, Kelly, ao Luciano de 2 anos, quando começou a fazer isso, versus o Luciano de hoje, como eu fiquei melhor nisso, sabe? Assim, eu me sinto hoje extremamente capaz em simplificar ideias, em fazer textos curtos, textos mais longos, etc., porque eu vim fazendo aos pouquinhos por dia. Né? A mesma coisa do exercício que eu estou fazendo de horta agora. Essa semana eu estou de férias, estou com um pouco mais de tempo. Mas a minha ideia, mas eu já fazia isso antes mesmo de entrar de férias. 30 minutos por dia, água as minhas plantinhas, faço um teste novo, pego ali germinar umas sementinhas, coloco, experimento para ver o que funciona ou não funciona, aí acho um vídeo no YouTube de 20 minutos, assisto aquele vídeo, aí vou no comentário, já troco uma ideia, e aí só no outro dia que eu vou fazer de novo, depois só no outro dia que eu vou fazer de novo. Então, gente, 20 minutinhos, 30 minutinhos por dia, durante 1 ano, 2 anos, você vai virar um especialista em alguma coisa. Que a frequência é mais importante do que você falar assim, vou ficar 4 horas seguidas. Não, o importante é você todos os dias fazer um pouquinho, como você está falando. A gente, há algum tempo atrás, a gente não fazia live, a gente não gravava vídeo,
Para mim não é confortável até hoje fazer vídeo, não é minha zona de conforto. Mas a gente precisa começar. E às vezes a pessoa acaba caindo naquela de, mas eu preciso ter a melhor câmera, preciso do melhor microfone, eu tenho que ter um cenário incrível, eu tenho que fazer um curso de oratória, e no final de tudo isso você consegue não ter começado. Então, se permita começar alguma coisa nova, mesmo com poucos recursos, mesmo não estando preparado, porque nem sempre o preparo vai vir antes do primeiro passo. Muitas vezes o preparo ele chega com a experiência. Então, assim, nos meus vídeos, os meus vídeos ainda têm uma qualidade bem duvidosa, e quando eu comecei lá atrás era pior ainda, mas que bom que eu estou me desenvolvendo, conseguindo falar cada vez mais. Para mim era muito mais confortável ficar só escrevendo, adoro escrever. Mas chega um momento que, peraí, essa pessoa que escreve, ela precisa ter rosto, ela precisa ter voz. Então, se eu acho que a minha comunicação verbal não é tão boa quanto deveria, eu não tenho que me esconder atrás de uma tela, eu preciso melhorar a minha comunicação. E são desafios que, para todo mundo, assim, assusta um pouquinho no começo, mas a gente tem que se jogar, porque senão não vai, né, Luciano? Nossa, Kelly, o seu exemplo foi muito bom, foi brilhante, na verdade. Vídeo, eu penso exatamente como você. Eu tinha muito receio de fazer vídeo, porque eu acho que eu não falo bem, eu acho que eu não fico bem na câmera, eu não tinha a melhor câmera do mundo. Mesmo esse microfone aqui, ele parece super fancy, mas é um baratinho comparado com o que as pessoas usam aí no mercado, né? Se você pegar os meus primeiros vídeos do YouTube, né, a câmera é uma porcaria também, agora tô com uma câmerazinha um pouquinho melhor, etc. E eu tô aplicando a mesma coisa que eu acabei de falar, e que você acabou de descrever muito bem também. Incrementar aos pouquinhos algo que você está fazendo, sabe? Não é falar, pô, eu preciso aprender violão em um mês. Cara, compra um violão barato e treina 30 minutos por dia. Eu preciso aprender a escrever. Escreve pequenos pensamentos, 15 minutos por dia, 20 minutos por dia. Depois de um ano que você fizer isso, vai lá e lê os primeiros textos. Eu leio os meus primeiros textos que eu escrevi há 2 anos. Nossa senhora, meu Deus, que tema horrível, que texto péssimo, né? Mas não era, na época era o que eu tinha para entregar, e se eu não tivesse começado com aquele texto péssimo e mal escrito, com tema ruim, eu não teria tido toda a jornada e chegado onde eu cheguei hoje. Sei lá, sabe, para mim, eu mudei completamente, assim, ó, de novo, né, eu comentei anteriormente que eu era uma pessoa extremamente ansiosa, que eu queria, vou aprender violão, tem que aprender amanhã. Hoje não, cara, hoje eu falo, cara, eu quero aprender um pouco mais sobre hortaliças. Vai ser uma jornada de 1 ano, 2, 3, 4, e tudo bem. E tudo bem. Tudo bem, é se permitir respeitar também o seu ritmo, o seu tempo, porque a gente não precisa ser incrível em tudo que faz, gente. A gente precisa ser melhor do que nós mesmos há um ano, da forma que você falou. Mas a partir do momento que agora eu quero aprender sobre hortaliças, e peraí, quem é o melhor botânico do Brasil? Ele tem que ser meu espelho, eu preciso fazer como ele. Gente, a gente entra numa paranoia que você não consegue nem sair do lugar, que a primeira decisão é, vou desistir disso, que não é para mim. Mas não, comece a se comparar consigo mesmos, né? O quanto a minha evolução foi perceptível, o quanto eu cresci. E parar de olhar para as referências externas, assim, como se fosse uma obsessão de tenho que ser como tal pessoa. Você não precisa ser como ninguém, você precisa ser como você de uma forma melhorada. O que você tem feito para se melhorar? Boa. Gente, o que vocês têm feito para melhorar? Sabe, acho que é uma ótima frase para a gente encerrar hoje, que é ali. Deixa eu só dar um passeiozinho aqui nos comentários que eu parei de ler também. Cadê aqui, ó? A Tatiana Portigo, siga em todas as redes, obrigado. Espero que seja para os dois. Vocês estavam lendo os pensamentos, acho que provavelmente sobre pessoas plurais, aqui da Milena. Né? Me identifico bastante, seja uma pessoa plural, é isso mesmo. A atitude hoje sempre aqui do Donny Hills, concordo. Tem uma pergunta do Marcos aqui, vamos ver quem que arrisca aqui, ó. Ser um rótulo ou ser autêntico? O que se tem encontrado mais nos dias de hoje? Emprego e ambiente são apenas endereços diferentes? Super interessante, Marcos, essa pergunta. Só um minutinho, tá? Que a Kelly, daqui a pouco a gente vai ter uma aluna dela, a gente vai ter que encerrar. Eu vou ser sempre por ser autêntico. Sempre. Eu entendo que né, ontem eu vi uma live, desculpa, não lembro o nome é um grupo super legal, foi dica de uma amiga, né, e um deles falou né, que a gente tem uma gaveta com dezenas de máscaras, né? A gente usa uma máscara no trabalho, uma máscara em casa, uma máscara com um grupo, uma máscara com outro, não sei o que lá, e que a gente não consegue ser a gente mesmo, né? Ser a verdade, ser o verdadeiro. E acontece muito, principalmente no trabalho, né? Você não se sente confortável de mostrar quem você é,
mas eu desafio você a experimentar um pouco isso. Eu sou o que eu sou. Assim, eu tinha as minhas máscaras, eu tenho algumas ainda, eu tenho jogado a maioria delas na lata do lixo, porque eu sou o que eu sou, eu não tenho vergonha da pessoa, da minha jornada, de onde eu cheguei, e onde eu quero chegar, e eu acho que as minhas interações e os meus produtos ficam mais ricos sendo assim, tá? Pelo menos para mim. Não, com certeza. A gente pode adaptar comportamentos, porque com certeza em lugares diferentes a gente sente até uma necessidade de se comportar em formas diferentes. Numa empresa mais formal, você não vai chegar sendo um palhacinho. Numa empresa mais descontraída, você se sente mais à vontade. Só que eu falei comportamentos, eu não falei valores. Os seus valores, eles não estão abertos à negociação. Então, isso é o que você leva para qualquer lugar. E se a situação te pede um comportamento diferente, ok, dá para adaptar. Mas se te pede um valor diferente, é um preço alto demais. Então é melhor ser autêntico e falar alguns nãos por aí. Super concordo, super concordo. Tá? E, gente, foi um prazer enorme. Kelly, super obrigado, tá? De novo aí, gente. Quem não conhece a Kelly ainda, super recomendo aí segui-la, principalmente aí no LinkedIn e no Instagram, é a única, a autêntica, não tem outra. Não sei se alguém já tentou copiar, mas não tem outra ainda, tá? E para quem chegou no meio do papo, eu vou deixar disponível no meu canal, e a Kelly também, se ela quiser, eu vou deixar o arquivo disponível para ela, também pode subir no canal dela, tá? Vocês podem depois aí ter o bate-papo na íntegra aí. São 45 minutos aí de boas divagações, alguns comentários do pessoal, né? E os nossos pensamentos. Acho que dá para ficar a tarde toda falando aqui com você, não, Luciano? Nossa, nem me fala, né? A gente só não fala quase nada, né, Kelly? Mas super obrigado, viu? Tem uma ótima sessão de coaching agora e a gente se vê. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigadão. Beijo. Tchau, tchau. Fechei.